Infinitamente santo é o Senhor. Ele tem colocado em nossas lâmpadas o óleo do seu Espírito e tem nos dado a condição de permanecer de pé, de caminhar, de enfrentar o vendaval, né? E buscar mesmo no Senhor, firmar mesmo no Senhor a fé, a sede e a fome, porque o vento só começou a soprar. Infelizmente, nós precisamos ter condição espiritual de suportar o vendaval que virá por aí. E Deus, Ele sempre promete dar o escape àquele que é sincero de coração. Jó, nós temos observado que no livro de Jó, ele passou por muitas lutas, pelejas, mas em momento nenhum ele blasfemou contra o Senhor. Tiramos exemplo desse estudo de Jó para a nossa vida. Nós lemos na nossa leitura introdutória que eu quero deixar só o 42:6 que fala assim: eu me arrependo e sento na cinza. Precisamos nos arrepender, amados, todos os dias da nossa vida. Quando fala que eu me arrependo, é algo que vem, ele começa falando assim, ó, eu me arrependo. Esse eu precisa ser quebrado muitas vezes para que haja arrependimento. Se o eu não for quebrado, não há arrependimento. Se no meu eu existe uma dose de orgulho e ele não for quebrado, não haverá arrependimento. Mas ele disse, eu me arrependo, e depois que nós nos arrependemos, nós temos facilidade de descer e sentar. Quem senta, sabe o que acontece? Essa palavra sentar quer dizer, eu me fiz menor, né? Nós estamos em pé, mas quando sentamos, diminuímos o nosso tamanho. Então, Jó ele colocou, sentou. Agora na cinza, a cinza fala da humildade. A cinza fala daquele que não tem dificuldade de se humilhar diante de ninguém, mas já entendeu que para entrar na glória tem que ter comunhão com todos. Por que será que nessa noite Deus está batendo tanto em cima disso? Ele sabe. Porque Jó, amados, teve Elifaz, Eliú, Bildade. Jó teve esses 3 amigos que só dava decepção. Mas no momento que o Senhor falou, Jó, ore por eles, o perdão era instantâneo. Jó não guardou nada no coração. Então, amados, Jó passou por um deserto tremendo. E deserto, eu costumo dizer que é a pior estação de tratamento para aqueles no qual Deus quer provar. Mas trata é com a alma. E quando Deus trata com a nossa alma, nós nos sentimos solitários, nos sentimos com poucos amigos. No momento da luta, no momento da tribulação, é o momento que você vai ver poucos amigos à sua volta. Mas é a estação da prova com Deus. E se você entender o que Deus está provando, não questione, abaixe a cabeça e diga, Senhor, eis-me aqui. Porque todo cristão, sem exceção, todo cristão, ele vai passar pelo deserto. Agora observa a palavra, passar. Todo cristão, nenhum deles vai fazer estadia, vai morar, vai acampar. Não, vai passar pelo deserto. Ninguém está excluso disso, porque é assim que afirma a palavra. Contudo, ali é que nós crescemos espiritualmente, ali é que nós nos humilhamos, ali é que nós aprendemos
que para ter valor tem que ser um obreiro que desce a casa do oleiro e não tem dificuldade de abaixar, de fazer como Jó fez aqui no início, sentar, mas ser completamente dependente de Deus. Quando Deus coloca alguém na prova, Deus quer dizer assim, olha aqui, você tem que entender que você é completamente dependente de mim. De nada mais e de ninguém mais. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 8, verso 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto. Te lembre, não te esqueça de onde você saiu. Mas durante todo esse percurso de incredulidade, Deus estava lhe apontando o caminho. E aqui diz assim, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto. Mesmo no deserto Ele vai te guiar, Ele não vai te desamparar. Deus não abandona ninguém. Para que Deus leva a gente para o deserto? Deuteronômio continua dizendo assim, para te humilhar. Quem quer ser humilhado? Ninguém. Mas Deus nos coloca no aprendizado do deserto para nos humilhar, para te humilhar, para te provar. Sabe para quê? Para saber o que há no teu coração. Deus vai permitir Satanás colocar bandeja de ouro diante de você, para saber o que há no teu coração. Se tu quer guardar os mandamentos ou não. E muitos têm negado a sua fé. Muitos têm estendido a mão, e que bandeja, e negando a sua fé. Mas você que foi chamado, dentro da prova, discerne com o Espírito de Deus e entenda que Satanás, ele nunca vai cansar de te fazer ofertas. Mas o poder de Deus falou que Ele me levou para lá para me humilhar. E no verso 3 de capítulo 8 de Deuteronômio disse assim: e te humilhei, e te deixei passar fome. Lembra lá do deserto, quando o povo não tinha nada para comer? Moisés, o povo não tem nada para comer. O Senhor, além de ter humilhado, até hoje Ele faz isso com pessoas, com a igreja, com a individualidade de cada um. Te humilhei, te deixei passar fome, mas te sustentei com maná que nem você e nem os seus pais conheceram. Para quê? Para que você entenda que o homem não viverá só de pão. Você não vive só das coisas dessa vida, mas de tudo que sai da boca do homem, tudo que sai da boca do Senhor, é disso que viverá o homem. Deuteronômio aqui foi bem claro. Lembra quando Jó disse assim, no capítulo 3, verso 3 de Jó, ele disse assim: pereça o dia em que eu nasci. O sofrimento e a dor misturada, a agonia, a saudade de 10 filhos enterrados, e o desprezo dos amigos, aquelas dores que machucava, chagas no seu corpo, minava pus em todo o seu corpo. E Jó, desesperado, ele falou. Sabe, quando a nossa alma diz isso, é porque nós precisamos de um novo nascimento. Não foi o caso de Jó, porque Jó estava sendo provado. Mas muitas vezes ficamos desanimados com a vida, e aí Deus fala: nasce de novo, tá? Ele falou assim: pereça o dia que nasci, e a noite em que se diz foi concebido um homem. É compreensível que Jó tenha falado isso, levado pelo tamanho dor que sofria. Em Jó 16, 19, ele disse: eu sei que no céu, olha bem, na época de Jó, Jesus ainda não tinha ido à cruz do Calvário, mas ele já dizia: eu sei que no céu tenho um defensor. É o mesmo que ele ter dito: eu sei que no céu eu tenho um advogado. E nosso advogado é quem? Jesus. Bem alto. Nosso advogado é quem? Jesus! Aleluia! É Ele que defende a nossa causa. Esse defensor Jesus já ouvia quando Jó falava isso.
E como defensor de Jó, ele olhou e disse: a alma de Jó está querendo nascer de novo. Jó está querendo uma segunda chance. Para quem sabe fazer tudo ao avesso, tudo ao contrário. Na imaginação de Jó. Porque muitos olhavam e diziam: Jó, você deve. E ele: não devo em momento nenhum. E coisa boa é ter consciência da nossa condição diante de Deus. Mas eles insistiam: Jó, você está errado. Jó, você pecou. Mas acontece que eles esqueceram de um detalhe pequeno. Jó era apaixonadíssimo por Deus. E quando nós somos apaixonados por Deus, aponte uma arma, nega seu Deus, pode atirar agora. Não espere. Porque a fé que o Espírito de Deus afirma, confirma e dobra, é o que Deus fez com Jó. Jó não suportaria nada daquilo no seu estado natural como homem, mas o Senhor sustentou a fé de Jó. E nessa palavra, nascer de novo, vale para nós. E isso é um milagre que Deus só faz. Olha para mim agora. Deus só faz quando isso acontece de dentro para fora. Não é eu dizer que sou crente, vestir como crente, falar como crente. Não. É todo mundo ver as minhas atitudes de crente. É todo mundo ver que meu coração transborda de amor, porque esse amor é divino. E só esse amor nos dá a condição de amar a todos igualmente. Glória a Deus. 2 Coríntios diz assim, capítulo 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E Deus fez esse milagre na vida de Jó, porque quando ele pediu a Jesus advogado, quem dera alguém lá em cima intercedesse por mim, eu sei que eu tenho um defensor lá no céu. Jesus já fazia isso por ele. Jesus já dava a Jó. Foi por isso que no 42 de Jó nós lemos: Deus virou o cativeiro de Jó, como foi lido ali. Deus virou, 42:10, Deus virou o cativeiro de Jó. Viu que o Senhor deixou para trás as enfermidades, a saudade dos filhos, coisa que vai permanecer para sempre, mas Deus aliviou com bálsamo a perda das propriedades, a perda dos servos que serviam como empregados, a perda financeira, a perda dos animais, principalmente a dor dos machucados e a dor de perder os filhos. Deus permitiu que Jó se despojasse do homem velho e fez de Jó um homem novo. Falou: Jó, agora tudo ficou para trás. Virou o cativeiro de Jó, tudo ficou para trás. Agora Jó e toda a igreja daquele tempo, Jó e toda a igreja, toda aquela pastorada, sacerdotes, levitas, todos ficaram conscientes de que aquela teologia retributiva não existia, mas existia piedade, misericórdia e amor da parte de Deus. Não é porque quem sofre é porque pecou. Acusavam isso de Jó. É uma verdade, mas não era o caso de Jó. Agora Jó e toda a igreja caiu nessa consciência. E Jó lutou, viu? Jó lutou contra todos aqueles que chegavam para ele e apontavam. Foi um tribunal montado contra Jó. A igreja se manifestou contra Jó. Amados, eu costumo sempre observar isso. Os altos e baixos da nossa vida não pode ditar o nosso futuro de jeito nenhum. Porque uma vez que a palavra diz que nós estamos na palma da mão do Todo-Poderoso, precisamos acreditar nessa promessa. Então, os altos e baixos não vão medir o seu valor como o mundo faz. Lá no mundo você vale quanto você pesa, quanto você tem. O tamanho do seu tesouro é o valor que o mundo dá. Mas aqui dentro, os altos e baixos nunca vai medir o meu ou o seu valor, porque nós sabemos o valor que nós temos para Deus.
Lá no íntimo, cada um de nós sabemos o quão preciosos somos para Deus. Deus, Ele havia estabelecido como para nós, para Jó, um plano e também uma grande e poderosa vitória. Toda vez que você entrar numa prova, saiba, Deus tem um objetivo. Ele cria tudo do nada. É assim que diz a Bíblia. Porque a palavra dele, a palavra de Deus é uma regra de fé que vem para nos estruturar, para nos fazer forte. Sem fé é impossível. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. E a fé, ela trata de duas coisas essenciais. Fé, coisa invisível. A fé invisível, quando nós falamos aquelas que nós almejamos ver e não conseguimos, a fé invisível. E a fé futura é aquela que nós falamos, as que se esperam. É o fundamento das coisas que se espera, futuro, e coisas das que não se veem, invisível. As coisas de Deus eu não posso querer ver com meu olho carnal, porque essa carne nos separa dos mistérios de Deus. E em muitas vezes, quando ele vê mais espiritualidade do que carnalidade, ele se revela. E nós precisamos buscar, amados, a nossa fé, porque sem essa atitude, a nossa consciência fica sendo impossível de Deus nos agradar. E também de nós agradarmos a Deus. Mateus 12:37, disse Jesus, por tuas palavras serás justificados e por tuas palavras serás condenados. Eu tenho abrido a minha boca, lembrando sempre. Repete comigo assim, As minhas palavras serão justificadas. E por tuas palavras serás condenado. Isso aqui refere a uma pessoa só. Você falou para você. As minhas palavras, pelas minhas palavras, eu sou justificada por Deus. E essas minhas palavras, mesmas palavras, eu serei condenado por Deus. Por isso é que nós batemos sempre aqui, quase na mesma tecla. Vigia o que fala. Cuidado quando tiver grupinho. Cuidado quando estiver no salão. Cuidado quando estiver no seio, ali na rua, no seio até mesmo da igreja. Porque tem irmão que vigia e tem irmão que não vigia. Cuidado. Senão, Deus, Ele é a suprema realidade com a qual a fé tem que tratar. Nós tratamos com Deus por tudo que falamos e por tudo que engolimos. Tá? Então, olhemos somente para Jesus Cristo, que esse é o autor e consumador da nossa fé. Nesse versículo, a chamada é para ficar gravado no seu coração. Tá? Agora, igreja, atente-se para o galardão. Galardão é um prêmio que Deus vai dar a cada um de nós quando chegarmos na glória. Atente-se para isso, porque esse prêmio... Quer ver um exemplo que eu quero ler aqui bem rápido, porque eu acredito que o nosso horário também já está indo embora aqui, mas eu quero ler bem rápido aqui para os irmãos. É Hebreus capítulo 11. Eu vou ler tudo pulando, não precisa abrir não. Lembra da galeria dos heróis da fé? Fulano pela fé, Beltrano pela fé. Tá. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos em terra estranha. É isso, amados, nós somos peregrinos em terras estranhas. O nosso tempo aqui é curto. Nós estamos nessa terra de passagem. Diz assim no verso 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé passaram o mar vermelho,
como terra seca. O que intentaram os egípcios, e ali os egípcios se afogaram. Fé. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, porque acolhendo em paz os espias. E o que mais direi? Está escrito aqui. E o que mais direi? Vem aquela relação imensa. Depois, o que mais direi? Falar-te-ei, mas não tenho tempo. Contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e de muitos outros profetas. Todos vitoriosos, perceberam? Mar Vermelho atravessa. Está chovendo. Vem o sol está quente, vem a nuvem. Preciso comer, vem codorna. Estou com fome, vem maná do céu. Agora observe no mesmo capítulo 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, foram cerrados ao meio, foram tentados, foram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pelos de ovelhas e de cabras, foram desamparados, foram aflitos, foram maltratados, e todos estes, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Aleluia. Por isso precisamos fixar os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Poderoso Deus, oh Pai de misericórdia, só o Senhor pode ter compaixão da família, meu Deus. Só o Senhor, meu Pai. E nós cremos na mão que está estendida sobre ela. Senhor, muito obrigado, Pai. Porque essa palavra ao meu coração trouxe crescimento. Mas tenha piedade, Senhor, da família. Tenha misericórdia da tua igreja. Tenha piedade das nossas crianças. Senhor, mantenha a fé de cada um na cruz do Calvário. Não deixe que ninguém, meu Senhor, venha se apostatar na fé. Não permita que o adversário trague nenhuma delas, Pai. Nós confiamos em Ti e passamos para os Teus cuidados. Em nome de Jesus. Abençoamos 2 visitantes hoje, Pai, para que o Senhor adentre o coração de cada uma delas. Olha que necessidade, olha que carência. Olha, Jesus querido, que os teus olhos é cheio de bondade. Abençoa tuas filhas em nome de Jesus. Aleluia. Estende a tua mão para a caixinha de oração. Poderoso. Abençoamos, meu Pai, cada pedido feito por fotografia, por escrita. Pedimos a tua misericórdia, compaixão e graça sobre cada vida. Que o Senhor os alcance, meu Pai, dando condição de serem curadas espiritualmente e alcançar, meu Pai, a glória e a vitória de ter os seus nomes escritos no livro da vida. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos agradecidos. Ofertemos esse culto em ação de graças, amém? Senhor, é o pedido de cada vida. Ofertamos em ação de graça por todas as dádivas, por todos os presentes que o Senhor nos tem dado. Nós unidos em uma só fé, nós entregamos esse culto ao Senhor em agradecimento. Receba assim a nossa adoração, receba assim o nosso louvor. Assim pedimos agradecidos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado por esse encontro. Leva-nos em segurança de encontro aos lares de cada um. Conceda, meu Senhor, a solução, principalmente espiritual. Senhor, cura a enfermidade da alma. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Frustra os planos do adversário contra as nossas vidas, principalmente da família. Supre as necessidades, meu Pai, sentimental da família.
Coloca amor no coração do esposo para a esposa. Coloca amor no coração da esposa para o esposo. E os filhos, que haja, meu Pai, uma unanimidade de amor, de pensamento, de convivência em paz. Meu Deus, estende, meu Pai, estende, meu Senhor, a graça misericordiosa sobre cada lar que apresentamos a Ti. E Te agradecemos por tudo. Abençoamos os irmãos online, Pai, com toda sorte de bênção. Em nome do Senhor Jesus, que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.